O meu nome é Bárbara Manuela Paz, eu sou estudante de Direito. Agora eu tô mais ou menos entre o quarto e o sexto semestre. Eu acabei atrasando algumas disciplinas durante a pandemia, então tô um pouquinho atrasada, assim, mas sigo firme. Eu vim parar aqui no segundo semestre de 2019, que foi quando eu entrei na URGS, e assim, eu acabei entrando, eu não sabia que tinha a possibilidade de ficar naquele último andar lá, sem ter feito o edital ainda, né? Porque, por exemplo, quando vem o pessoal de outros estados, né? Antes de ter o edital para ser morador efetivo da casa, eles podem ficar ali. Só que eu não tive acesso a essa informação. Então eu fiquei vindo da minha cidade, eu moro na Feliz, fica pertinho de Caxias, vocês provavelmente não conhecem. E eu vinha da Feliz pra cá todo dia pra vir pra aula, e foi bem complicadinho porque o meu curso é de noite, então, assim, questões de horário. Teve dias que eu vim e eu tive tanto problema com o engarrafamento que não valia a pena terminar o trajeto de vir até aqui, então eu acabei voltando. Foi bem complicado. E quando finalmente saiu o processo seletivo pra entrar na casa, eu me inscrevi, passei. Aí passei aquela leve agonia de conseguir um colega de quarto, né? Porque eu não sou uma pessoa muito expansiva, assim, eu sou um pouco mais quietinha, mais travada. Então foi difícil pra mim entrar em contato com o pessoal e eu tava morrendo de receio porque é misto, né? Os quartos aqui são mistos. E eu tava morrendo de medo de não conseguir uma colega mulher, porque eu não tava confortável com a ideia de ter que dividir o quarto com um rapaz desconhecido, assim, sabe? E por sorte eu consegui uma colega e aí me mudei pra cá. Mas em geral eu gostava bastante. Naquela época eu ia tomar café da manhã lá embaixo, né, no RU todo dia também. Acabei conhecendo algumas pessoas, foi bem bacana. Eu fiquei super chocada quando eu vi que eles tinham até achocolatado pra gente tomar leite com chocolate. Eu fiquei muito surpresa, achei o máximo. A praia, ela disponibiliza o edital, né, e a pessoa ela tem que seguir aqueles critérios. Normalmente, se tu já for um cotista de renda, tu não precisa apresentar a tua documentação socioeconômica, né? Porque ela já foi avaliada ou está em processo de avaliação, mas tu tem que apresentar outros dados. Eu não sei se com a minha colega foi assim, mas no meu processo a gente tinha que apresentar uma planilha com diversas questões, assim, eles davam uma planilha, a gente tinha que responder os questionamentos, e eram mais num viés, assim, de como era a comunidade de onde eu vinha, por exemplo, se existia tráfico de drogas, algum outro tipo de risco, assim, sabe? Meio assim, nesse viés. Aí a gente respondia esse tipo de questionamento, questões sobre como era a minha casa, assim, parecia, na verdade, um daqueles questionários do IBGE, sabe? Mas era mais num sentido, eu senti que era mais no sentido de conhecer a comunidade de onde eu vinha, sabe? Saber se eu fazia jus ao benefício nesse sentido também, não só num sentido econômico, sabe? Mas no sentido social também. Aqui no meu andar tem um morador que logo na semana em que eu me mudei, ele viu que eu era nova, só que foi uma situação muito estranha. Porque eu vi que ele quis ser receptivo, entendeu? Mas foi uma situação muito estranha, porque eu tava passando no corredor e ele percebeu que ele nunca tinha me visto, né? Então, identificou que eu era uma moradora nova. Só que ele tava saindo do banho, então ele tava vestido só de toalha. E ele quis vir me cumprimentar, me abraçando e tal. E eu fiquei tipo, socorro, não! Por favor! A permanência, ela é garantida, eu acho, pela Casa do Estudante. Apesar da situação não ser a melhor possível, permite a permanência. Não é algo que se possa negar, embora em alguma medida possa ser precário, entende? Meu nome é Rodrigo da Silva Souza, curso Educação Física. Vim para cá estudante em 2021, no início de 2021, exatamente dia 17 de janeiro. A minha cidade tem 20 mil habitantes, mas eu dei a sorte de fazer um estágio de ensino médio e trabalhar como uma enfermeira, como eu atuava na área da saúde, como ensino médio, né? E essa enfermeira, ela é muito minha amiga e ela sempre disse que pra mim, ó, Rodrigo, tenta fazer o vestibular da URGS, foca no Enem, porque ela também havia se formado em enfermagem na URGS, né? E ela disse, realmente é uma faculdade muito boa, tu vai ver que tem muitos materiais, tu vai conseguir fazer uma formação completa, com pesquisa e extensão. O pessoal da casa, quando a gente fez uma entrevista online para todos os novos moradores que iam entrar no edital, a gente pegou
fez a reunião, todo mundo meio que se conhecendo. Ó, a gente vai entrar em 2021, a gente tem que entrar de janeiro até março, que é o período que fica aberto para conseguir ingressar na casa. Cheguei no 6º andar, assim, que é o aqui, que o pessoal falava muito bem já. Pensei, conseguimos uma vaga lá, ok, agora vamos dar uma olhada pra ver como é que funciona a casa, os andares, banheiros e tudo mais. E, tipo, naquele primeiro momento ali, que era pra ser uma conversa de falar o nome, dizer o curso e da onde veio, a gente já ficou uns 20, 30 minutos conversando ali e já criou meio que um vínculo, né? Cada um contando a sua história. Então, essa questão da manutenção, eles trabalham, tipo, por exemplo, temos o varal de fora da casa, né? Que fica aqui no muro. Então, ele pega, tipo, se a gente não tiver, quando a gente chega aqui no quarto pra conhecer, ele não tiver, o pessoal da manutenção disponibiliza pra vir colocar. Daí ou a gente manda um e-mail direto para manutenção, ou a gente pode ir diretamente lá embaixo, na sala 5. E também uma questão tipo de ser bolsista, por exemplo, da direção de moradia estudantil, da DME. É engraçado, assim, porque normalmente a gente começa a conhecer todo mundo da casa, né? Então, tipo, vai na portaria, conhece os porteiros, já tem uma afinidade. É muito interessante porque a gente consegue ver, tipo, ter um olhar, tipo, de morador. E, tipo, como o pessoal ali, os servidores, a gente consegue também dar, tipo, um feedback de morador para conseguir melhorar, tipo, o ambiente para os servidores conseguir acolher os moradores, né? Entender como é que são as demandas do dia a dia. A infraestrutura de alguns quartos, tipo, não tem como habitar, poderíamos dizer assim, né? Meu quarto, assim, quando a gente chegou aqui, tipo, o ex-morador tinha deixado algumas questões, a gente organizou o quarto e, tipo, foi o quarto que ficou bem organizado. Ficou, tipo, uma infraestrutura boa, assim, adequada. E, tipo, às vezes questão também do cupim, que às vezes tem muito cupim, tipo, questão de madeira. Então, às vezes, por exemplo, os guarda-roupas, às vezes tem andares e quartos que, tipo, estão muito defasados, né? Questões, tipo, de se tá bem, assim, o ambiente, se tá inteiro ou se já tá meio quebrado. Tudo isso reflete pra tua saúde mental, né? E às vezes a pessoa absorve aquilo. E a pessoa absorvendo aquilo, às vezes ela pode, tipo, encarar de uma forma não tão positiva e aquilo, consequentemente, vai afetar todas as outras áreas dela, né? A gente participou da Copa DCE, que teve de futebol 7, né? Que teve faz mais ou menos uns 6 meses. E daí, tipo, eram os estudantes da URI que poderiam participar. Deu 16 times no masculino. E, tipo, eu como sou da educação física, eu tinha a opção de jogar pela Atlética da educação física, né? Que é o qual. Mas a gente se organizou e fez o time da casa. Fizemos o time da CEL aqui. E daí, tipo, normalmente era formado, assim, um bom time, até. Era um grande elenco, era o Bayern de Alambique. Demos o nome Bayern de Alambique. Conseguimos os uniformes e tudo mais. E a maioria dos jogadores era do 6º andar. Tinha 2 jogadores que são muito bons, o Victor e o nosso grande goleiro Elias, do 7º andar. E também tinha mais alguns representantes do 3º também, o Brunão e o Eduardo, nosso super time. E dentro dos 16 times que tinham, né, organizados, a gente ficou em 4º, né. Realmente foi uma questão social, assim, muito legal e marcante, né, que todo mundo que participou, com certeza vai levar isso na memória para sempre. Eu me chamo Francine, eu tenho 18 anos, eu faço arquitetura e urbanismo na URGS. E eu vim parar na casa porque eu morava em Minas Gerais, em uma cidade do interior. E aí eu vim pra cá fazer faculdade e eu não tinha nenhum parente e nem condições de arcar com qualquer outro tipo de moradia que Porto Alegre tem a oferecer. Eu achei que ia ser diferente, sabe? Antes de vir pra cá, eu já tinha visto um pequeno documentário que tinha sobre a casa. E aí isso me fez ter a impressão de que a gente ia ser muito bem recebido e acolhido pelos moradores. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que é uma realidade mais diferente, assim. Eu vou começar com a primeira história, que foi, tipo, no alojamento, que foi uma coisa, assim, bem marcante pra todas nós que estávamos lá. Que a gente teve problemas com as documentações de outras meninas que estavam com a gente. E a gente juntou uma galera, assim, na época a gente pegou algumas pessoas do Diretório da Arquitetura e outras pessoas do DCE, Movimento Correteza, e a gente foi na reitoria e a gente reivindicou que fosse revisto os documentos delas. E no final a gente conseguiu não só os delas, mas de alguns meninos que estavam no alojamento masculino, que eles tivessem os documentos revisados e de, tipo, acho que eram 6 pessoas que estavam perdendo a vaga. Assim, pra mim foi uma coisa muito importante, né? Porque a minha vida inteira me disseram que a política não é só do movimento político, né? E quando eu tive participação disso, eu entendi que não é só o presidente, o prefeito, que a política tá nos nossos dias e nas pessoas que a gente conhece. Na verdade, foi porque o edital da casa saiu no meio do semestre. E a gente tinha que estar estudando em junho e o edital saiu, sei lá, em agosto. E até que rolou o processo pra gente morar foi mais algum mês, assim.
E depois da nossa reivindicação, um dos pontos que a gente reivindicou foi que fosse pelo menos no início do semestre. Porque, tipo, o edital tava saindo um mês depois do início. E aí, todos os processos de documentação enrolava para mais, sei lá, 3 meses. E aí, saiu um edital uma semana antes, eu acho, ou na semana inicial desse segundo semestre de 2022. E aí saiu outro, eu acho que já tá indo pro 3º edital da casa, só nesse semestre, por conta da reivindicação que foi feita. E aí tem uma galera nova chegando, assim, tipo, desde o início do semestre, o que é muito bom. Tu divide esse quarto com alguém? Sim. E como é que é dividir o quarto com outra pessoa? É do mesmo curso? Não é do mesmo curso, a gente não tava no alojamento junto, mas ela tava no outro alojamento, que era um provisório. E no início, assim, foi um desafio pra gente. Inclusive, eu tava conversando com ela sobre a entrevista e ela falou, você pode contar da vez que a gente teve Covid e a gente não conversava muito. E a gente foi obrigada a ficar 5 dias juntas no quarto e conversar. Então foi a partir desse momento, assim, de ver a forma mais humana da outra que a gente passou a ser mais amiga do que só colega. Sim, dá pra ouvir quase tudo. Mas eu tenho... duas amigas minhas do alojamento moram ali do lado, na frente. E eu tenho 2 amigos da filosofia ali do lado delas. Que a gente conversa bastante, assim, a gente é bem amigável. E as outras pessoas, assim, a gente se cumprimenta. Eu conheço outras pessoas mais próximas do andar, o que faz com que seja mais amigável. Mas tem pessoas que tipo, a gente só se vê, só se esbarra no corredor mesmo. Só sei que elas existem e vice-versa. Tem pessoas que eu nem sabia que existiam até essa semana, ou amanhã eu vou descobrir, sabe? E é isso. Eu costumava ir no terraço pra conversar. E ali na sacada também é um ponto, assim, meio de umas conversas, assim. Meu vizinho Wellington, a gente conversa muito lá. Às vezes a gente se tromba e brinca, ai, bom dia. E é de noite, aí a gente tem um papo, assim, bem descontraído. E fora isso é mais, assim, no quarto mesmo, principalmente fim de semana, porque poucas pessoas ficam no fim de semana, né? Então, tipo... é sempre os mesmos que a gente se encontra. É mais uma coisa mais frequente, assim. É muito mais difícil não conhecer ninguém. Assim, quer dizer, eu já conheci uma amiga muitos anos atrás, mas foi a única pessoa que eu tive contato daqui. Eu não sabia muito, assim, sobre os hábitos das pessoas, como elas se tratavam entre humanos, assim. Foi bem diferente, foi um choque cultural pra mim. No início, quando eu tive aqui, foi bem mais fácil, porque como eu não conhecia o alojamento, eu não sabia o que acontecia, eu arrumei outro jeito de ficar aqui. Eu troquei voluntariado em troca de... Eu fiz trabalho voluntário em troca de hospedagem num hostel. E aí lá a galera é muito acostumada com as idas e vindas das pessoas, então elas foram muito, muito receptivas. E aí, 2 semanas depois, começaram as aulas e eu conheci as pessoas que são daqui mesmo, que não tem contato com ninguém de fora. E foi completamente diferente. A gente ainda tava num período que todo mundo tava usando máscara pra completar, né? Então todo mundo distante, todo mundo não se falava. Eu não conhecia ninguém. Eu não sei se por eu ser de outro estado, eles não me acharam em rede social nenhuma e todo mundo já se conhecia, todo mundo já conversava. Eu, assim, peixe fora d'água totalmente. Foi difícil. Tá, meu nome é Yuri, eu sou nativo lá do Espírito Santo. Eu sou lá da cidade de Vila Velha. Eu vim pra cá em 2016, eu passei por Sisu. Desde que eu vim pra cá, eu moro na Cel. Há 7 anos, assim, né? Estamos em 2023 e eu já tenho bastante experiência e vivência aqui na casa e pesquisei no Google que existia uma moradia estudantil aqui, uma casa estudante. Aí eu quero ser estudante, então tem uma casa estudante, vou ligar pra casa estudante. Aí eu liguei, na época que me atendeu foi a diretora Vera, e ela me garantiu, assim, que era só eu vir que ia ter aqui um espaço pra mim. Eu cheguei, era uma sexta-feira, assim, e aí não tinha direção, não tinha ninguém do administrativo da casa, assim, pra me receber, só tava a galera da portaria. Aí eles ficaram com aquele pepino, assim, tipo, chegou uma pessoa do nada, assim, de mala e cuia, e aí pra onde que eu vou? Aí me colocaram lá no 9º andar, que
Lá tem 2 grandes quartos assim que abrigam estudantes intercambistas. Aí eu fiquei num desses quartos. Um é masculino, outro é feminino. Aí eu fiquei no masculino, que são 10 pessoas dividindo o quarto. E eles eram tudo argentino, uruguaio, chileno. Daí era aquele espanholado o tempo todo, assim, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, assim, a galera falando espanhol. Já, mas, cara, foi muito legal, porque eu fiz amigos, assim, da América Latina, assim. Meu, são 35 quartos por andar, 2 pessoas por quarto. Cada andar tem 2 quartos individuais. Pô, eu sempre tô movimentando reunião. Eu e a Natália também, aqui minha vizinha, sobre limpeza do banheiro, sobre lixo no corredor, sobre... Ah, gente, qualquer questão de condomínio que existe, assim, qualquer prédio, só que a diferença é que aqui não é cada um no seu apartamento, cada um num quarto, que é temporário e que vai sair daqui em algum momento, assim. A Praia fez umas modificações no edital lá, pensando modificação por conta da pandemia. Só que quem estava na casa, no fim das contas, a modificação que a Praia fez ia mais ferrar com a gente. Aí a gente, eu e a Maria Eduarda, uma amiga minha que morava ali no... esqueci o quarto dela, mas ela se formou em biologia. A gente se juntou e organizou um texto, assim, reivindicando as demandas da casa, assim, que a gente identificou. E a gente abriu para baixo assinado, daí uma galera assinou da casa e gente que também nem era da casa, gente que se simpatizou ali. Mas eu lembro que a gente conversou também com colegas do litoral norte nessa época, porque lá eles não tinham a casa estudante, mas a gente teve esse momento de conversar sobre os problemas que a gente estava passando. Esse caráter transitório eu acho que dificulta, sim, mas eu acho que é muito também por falta de uma cultura nutrida aqui na casa sobre esse cuidado do espaço que é compartilhado, sabe? Eu fico me questionando assim, onde que está essa organização, assim, essa articulação dos moradores, assim. E eu acho que teve uma época, isso já é meio viagem minha, assim, eu acho que na época do PT ali, as esquerdas no geral deram uma relaxada, né? E aí, no primeiro governo Lula, aí, tipo, a esquerda hegemônica, pelo menos, ficou um rolê oba-oba na casa. Tipo assim, ó, casa de estudante, dos anos 2000 até agora há pouco, assim. Se falar qualquer pessoa na rua, assim, e as festinhas? Gente, tem uns relatos de umas festas insanas aqui na casa. Enfim, eu acho que esse caráter transitório dificulta a organização, mas eu acho também que falta essa busca por uma cultura assim de resgate histórico da casa e dessa consciência do lugar da CEL na URGS, e de você na CEL e a URGS na sociedade, enfim. Eu já morei, deixa eu ver, morei lá no nono com os intercambistas, depois eu fui pro oitavo com o Diego, que morou aí. Depois eu vim aqui pro sexto, e aí eu troquei de quarto aqui no sexto umas 3 vezes. Não, essa daqui é a quarta, né? Essa daqui. Então eu passei por 5 lugares, assim. Eu já dividi quarto com uma pessoa que comia minhas comidas. Tipo, eu estava na rua pensando, meu, chegar em casa, pegar aquela bolachinha lá, vou detonar. Aí eu chegava, achava a embalagem da bolachinha no lixo, assim, vazia, e eu ficava... Por que, Deus? Mas a moral é que teve um dia que eu coloquei laxante na comida. Aí ele comeu. E aí eu estava já dormindo, depois eu só acordei ele levantando, correndo para ir pro banheiro. E só o som daquela torneirinha assim no vaso caindo. Aí, meu Deus. Fiquei com pena, mas assim, ó, meu. Forçou a amizade, né? Meu nome é Pedro Vinícius, tenho 31 anos. Em 2017 eu ganhei, mas entrei em 2018 porque tinha que esperar gente se formar, gente sair. Eu estudo odontologia. Achei que era um curso que era para rico porque eu não sabia do auxílio da praia, porque quem mora na casa que pode ter um auxílio material, uma ajuda para comprar, né? Claro, talvez eles não tenham todo o custo, mas mais da metade já ajuda, né? Normalmente o pessoal trabalha. Daí eu deixei isso de lado uns anos porque achei justo isso. Se eu entro nesse curso, eu não consigo me formar nele porque eu não vou ter dinheiro para comprar o instrumental e até o fim.
Só que aí eu fui ficando mais velho, mudando de ideia, e daí o curso noturno existe desde 2010 na URGS. Então faz 13 anos aí que tem o odonto noturno. Daí era a chance de trabalhar durante o dia e estudar de noite. Eu cuido, eu até faço umas coisas assim, talvez seja meio bobo assim, mas eu tipo assim, eu cuido das luzes de noite, apago, cuido da água da torneira, cuido algumas coisas assim. Esse mural aqui eu coloco alguma coisa, mesmo não sendo o representante de andar, eu coloco alguma coisa, algum chuveiro que está entupido, algum chuveiro queimado, um banheiro entupido eu vou ali e coloco, que é um espaço de todo mundo. Né? Então eu gosto daqui por a liberdade que a gente tem, por ser bom para o estudante, que é beneficiário, não, que é estudante carente, né, que eles falam, e as amizades, né, e eu acho a infraestrutura boa. Tem coisas que podiam ser melhor, mas como a gente sabe que a verba da universidade pública não vai para todos os lugares e justamente por isso, por morar de graça, eu acho que a gente não pode também querer exigir que fosse o lugar mais confortável do mundo, né? Só o fato de tu não ter que sair por aí procurando lugar para morar em bairro longe ou num bairro perigoso, aqui tu está no centro, né? Aqui tu está perto de tudo. Né? Até para quem estuda no Vale também é bom, porque só pega um ônibus. Né? Tem uma hora aqui, que é uma hora boa de sentar aqui 9 da noite, 10 da noite, tá um silêncio aqui, claro, não tem ninguém estudando, a gente também não vai atrapalhar. A gente senta lá, senta no sofá, os guris lá no meio, mais pro fundo, eles têm a internet um pouco ruim o sinal, daí eles vêm com o notebook para cá, ou vêm com o celular, que aqui aí tem o roteador do hall aqui, do corredor, né? Já é uma coisa que socializa, né? Daí eles estão aqui, daí tu já tá aqui, tu conversa, né? Vem esquentar uma comida aqui no micro, vem esquentar uma água para fazer um café, então aí aqui é o lugar que tu vai encontrar as pessoas que estão aqui, já estavam aqui, ou tu tá aqui e chega alguém, eu acho que é o momento de socializar, né? Uma história que me marcou, assim, talvez seja tão relevante, mas você sabe, né, o armário de um quarto e os fundos do outro, né? Ou seja, não, vocês não moram aqui, né? E eu achando que vocês moravam aqui, né? Eu falando as coisas, eu pensando, eles estão entendendo, não estão. Quando tu tá entre dois quartos, um lado vai ser armário, o outro lado vai ter uma parede normal de cimento, né? Então, porque otimizaram o espaço, né? Seria para ser um quarto maior. Como eles encurtaram, para dar um espaço de um quarto ser dois, o armário de madeira ele vai no meio. E ele é a parede, ele é a própria parede, né? Até o teto e tal. Então, claro, passa todo o barulho, né? Tu escuta tudo se nós estivesse agora lá dentro do quarto, a pessoa do quarto do lado estaria escutando toda a nossa conversa. A gente escutaria dela também. Tu escuta tudo, até quando a pessoa chega no quarto e sai barulho, tudo. Teve uma menina do quarto do lado, quando eu tava lá com o Maurício, que ela tava espirrando sem parar, tava tossindo, e ela tava sozinha no quarto. E eu também tava. E daí aquilo não me incomodou, mas começou a me preocupar, né? Porque ele não parava de tossir, de espirrar e de assoar o nariz e tal. E daí, como eu trabalhava em farmácia, eu tinha medicamento em casa e eu nunca tinha falado com ela. Não sabia, não sei, até hoje eu não sei o nome dela. Acho que o meu ela sabe, mas eu não sei o dela. Eu dei no corredor, acho que a gente nem se cumprimentava. Acho até foi por uma época ruim, olha que curiosa a história. Foi uma época que eu reclamei muito do barulho do lado. Daí acho que ficou um clima meio ruim, porque eu acho que elas sabiam que quem reclamava era eu, né? Então talvez a gente às vezes não se cumprimentava no corredor ou aqui. Daí passou, né? Melhorou a questão do barulho porque eu reclamei, tá. E daí nesse dia, como eu vi que ela tava mal, talvez numa crise alérgica, isso que ela tava, eu peguei e, apesar de pensar, de repente eu vou bater ali, ela até vai bater a porta na minha cara. Eu resolvi deixar isso tudo de lado, porque eu vi que era uma pessoa que estava precisando de ajuda e que estava sozinha. Estava dormindo sozinha aquela noite. Eu peguei, bati, perguntei se ela estava bem. E daí ela disse que estava com uma crise alérgica, rinite ou sinusite. Ela falou, já vai passar já. Eu perguntei se ela tinha remédio. E ela falou que não. E daí eu falei para ela, não, eu faço um chá para ti. Aí eu dei para ela. Daí ela, eu não sei como é que se faz isso. Aí eu faço então, você tem xícara, daí ela me deu uma xícara, aí eu vim aqui no micro-ondas do hall aqui, esquentei a água
fiz o chá para ela, peguei mais um remédio acho que é o Decongex, que tem uma ação rápida, em 15 minutos, ele para essa coriza. Eu peguei esse remédio, que tinha 4 comprimidos, dei a cartela para ela. Daí eu falei para ela, esse aqui tu toma agora, tu pode tomar amanhã de manhã, toma o chá, que o chá também vai te ajudar. Até tava meio frio, né? Até vai te ajudar a dormir. E foi uma coisa que me marcou, porque eu achei que ela podia me receber mal, que eu já reclamei um dia dela por ela fazer barulho. E ela aceitou a minha ajuda e eu gostei de ajudar ela. E acho que deu uns meses, acho que ela saiu da casa. Ela já estava para se mudar, ela foi para uma outra casa, estudante. Quem mora aqui recebe ainda o auxílio da bolsa, da praia, que seria... varia conforme os créditos que tu faz, porque tem auxílio passagem. Se tu fizer mais, aí mais dia na aula é mais, né? Mas aí tu vai ter que usar esse dinheiro para carregar o trilho escolar, né? Mas assim, tu recebe, vamos arredondar para 400, mas acho que é uns 300, por aí, 400. Só por morar aqui, que seria o auxílio fim de semana para comer, porque o RU não abre sábado e domingo. Daí seria esse auxílio. Aí tem o auxílio saúde também. Eu nunca me senti confortável para sair do meu emprego e ficar só com esse auxílio, porque eu tinha medo. E tu se acostumar ganhando um valor X e ganhar menos é difícil, né? Tu vai ter que se adaptar, não é uma coisa fácil de fazer. Tem pessoas que também têm despesa, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa mora aqui de graça e daí ela não tem despesa nenhuma. Mas tem gente que ajuda a família, né? Tem gente que vem no interior e a família às vezes manda um dinheiro para ajudar, mas tem gente que é o contrário, né? Que a família não tem nenhum para mandar. E a pessoa às vezes precisa trabalhar para às vezes ajudar. A pessoa precisa as coisas básicas, precisa comprar um desodorante, precisa comprar um sabonete, um shampoo, isso acaba, né? Roupa, não vai comprar, sei lá, não vai comprar roupa de marca, mas tu precisa comprar um tênis, porque isso tudo, tu vai pra aula todo dia, né? O tênis, ele dura um ano, se tu for. Então às vezes a bolsa não comporta isso. A bolsa de R$400 não comporta. Mas como eu disse, é a ajuda que a universidade pode dar, né? Eu acho que seria muito pior se a pessoa fosse pagar aluguel, né? Eu acho que o estudante da praia não conseguiria se sustentar se ele não morasse aqui, entendeu? A não ser que dividisse um apartamento, alguma coisa, com muita gente, que ficasse barato, mas mesmo assim, aqui tu tá em cima do Rio, né? Eu sou a Gabriela, eu tenho 20 anos, eu faço arquitetura aqui na URGS e eu sou de São Paulo, quase capital, e ali na metropolitana, uma cidade do lado. E eu vim pra Paranacel porque era, assim, minha única opção. O meu irmão, ele tá fazendo mestrado em Economia Política Mundial lá na Federal de São Paulo. E então ele já sabia, assim, mais ou menos como funcionava, porque ele já tinha feito graduação, né? E aí eu tava assim, meu Deus, onde que eu vou morar? Vou ir pra outro estado, vou mudar, não vai ter ninguém lá, eu preciso de um lugar pra ficar. E eu tava começando a ficar desesperada. E aí ele falou assim, vai pra casa do estudante da faculdade, né? E aí eu fui procurar, corri atrás, e aí eu consegui a vaga no alojamento, e aí pelo menos o lugar pra ficar já tava garantido, assim, entre aspas, né? Eu cheguei aqui, eu era a primeira no alojamento, então meio que foi o baque de realmente estar sozinha. Mas, por sorte, eu consigo, assim, conversar com as pessoas um pouco mais fácil. Então, acontece que essa transição foi um pouco mais leve, assim. Então, eu conheci bastante gente aqui da casa, principalmente no 8º andar, que é mais perto do alojamento. Na faculdade também foi um pouco, assim, fácil de interagir com as pessoas. Então, eu acho que essa questão de criar a minha rede me ajudou muito. Então, primeiro que a gente começa que a URGS tem essa questão de matrícula provisória, né? Então eu vim pra cá em matrícula provisória. Então acho que já aumentou a ansiedade em 10 vezes. E aí, quando você aplica pra casa, você assina um documento falando que você tem direito a ficar no alojamento até o próximo edital sair, e você tem que se inscrever no edital. Se você não for deferida, você sai da casa. E aí, nesse meio tempo, eu tava com recurso da matrícula e recurso da casa ao mesmo tempo. E aí, normalmente, quando você entra na casa, era pra você já estar com a sua matrícula em dia.
E aí eles pegam a sua análise socioeconômica, como você já foi aprovado na faculdade, você é aprovado na casa automaticamente. Só que como eu tava em provisória, ainda tava em análise, não era certeza. Então eu tinha que mandar mais documentos ainda. E aí foi passando esse mês assim, em recurso. E aí eu não fui deferida na casa. E aí eu comecei já a ficar desesperada. Tentei, meu Deus, falar com quem fosse aqui na casa pra me ajudar. E aí, basicamente, eles falaram assim, olha, você assinou um documento falando que se você não fosse deferida no edital, você tinha que sair. Mas, assim, a análise foi que eu tinha renda, só que eu não tenho. E aí eu falei assim, gente, não tem como eu pagar aluguel, tipo, não tem como, minha família não tem essa renda pra me ajudar. E aí eu fui falar com o pessoal do DAFA, do meu curso, e o Movimento Correnteza. E isso foi, acho que numa terça-feira. Quando foi na sexta, a gente já tinha organizado, assim, umas 30 pessoas pra invadir a praia. A gente fez um protesto na praia. E pra falar sobre essas pessoas que não foram deferidas, que foi eu e mais 4 pessoas, né? E aí a gente entrou lá e falou assim, olha, a gente não vai sair daqui até a gente falar com a Ludmilla, que é a pró-reitora, né? E aí a moça da secretaria falou assim, ela tá em reunião. Aí a gente falou, não tem problema, a gente espera o tempo que foi. E a gente ficou lá. E aí ela saiu e a gente explicou pra ela que teve uma falta de atenção, eu acho, ou não analisaram direito os documentos, porque tem pessoas que não foram deferidas por motivos que não tem como. Falando que não tem renda, vocês falaram que tem, sendo que a pessoa não tem. E aí ela, ok, quais são os nomes das pessoas? A gente passou. E aí ela falou assim, ok, então a partir de agora a gente vai mandar e-mail pra vocês e a gente vai rever esses casos. E aí seguiu mais um mês. Eu fui falar com um assistente social, expliquei certinho a minha situação. E aí eles reavaliaram tudo, pediram mais documentos. E aí, no último dia do primeiro semestre, eu fui deferida na casa, quando eu já tava viajando de volta pra casa. E aí foi quando eu consegui mudar pro quarto, que a minha colega já tinha mudado, né? Ela já tinha sido deferida. E aí mudei as minhas coisas pro quarto e fui pra casa pras férias, né? E aí também eu fui deferida na matrícula. Quando a gente tava procurando um quarto, você tem que escolher se você quer uma janela que funcione, ou um guarda-roupa cheio de cupim, ou um guarda-roupa melhor, só que aí o chão tá destruído. Principalmente essa questão. No nosso quarto, no 8º, a gente pegou ele como provisório, só pra gente ter uma certeza que a gente ia ter um quarto. Porque o guarda-roupa era infestado de cupim, não tinha como usar, não tinha assim. Eu deixava minhas coisas na minha mala, pra você ter uma noção, porque se você deixasse ali em cima da mesa um copo, na outra manhã, tipo, um dedo de cupim assim, no copo, que caía. E o elevador sempre dá problema, sempre dá problema. Tem vez que um quebra, e aí a gente tem que ficar usando só um elevador. Ou já teve vezes que 2 quebram, e aí quem mora no 8º é horrível. E eu acho que são essas 3 questões, assim, que eu acho que me afetam muito. O que é a permanência pra ti? Eu acho que é a possibilidade de você só se preocupar em estudar. Porque a minha vida inteira foi isso que a minha mãe fez por mim e pro meu irmão. Ela trabalhou muito e falou pra gente só se preocupar em estudar. E a gente tinha esse foco de, ok, a minha mãe tá lá trabalhando pra que eu não precise trabalhar cedo, então eu vou focar em estudar. Ela me deu essa possibilidade de permanecer estudando. E eu acho que é sobre isso, a gente ter a tranquilidade de receber os nossos auxílios no dia certo, receber todo o nosso auxílio, o valor inteiro, pra gente só se preocupar em estudar, em se formar. Eu acho que pra todo mundo que quer vir pra cá, quer ter essa segurança de ter um lugar pra ficar,
a CEL é uma ótima opção. Às vezes é até a única, mas saiba que não é tranquilidade. Não significa, ai, tá tudo bem agora. Ainda vai ter lutas que vão precisar ser lutadas, ainda vai ter pancadas que você vai precisar tomar. Então, seja forte pra vir e seja forte pra permanecer.